A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Nós estamos caminhando, estudando essa nova série de lições, Firmes em Cristo, estudando Carta de Paulo aos Colossenses e a Filemão. Perguntinha. Você já leu a carta aos Colossenses? 4 capítulos, dá para ler assim em 15 minutos. Se você já leu, leia de novo. Se você já leu de novo, leia mais uma vez, até você ter esse negócio decorado na sua cabeça. É muito bom ler a palavra de Deus, é muito bom estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos caminhar para a lição de número 4, Firmes no Evangelho. Mas antes disso, como você já sabe, compartilhe o link. Chame aí os seus amigos, chame aí as pessoas conhecidas para que elas também possam ter contato com esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no Promessistas, clica no sininho para você receber todas as notificações. E olha só, você tem consciência do que é o Evangelho? Consciência de que apesar de todas as adversidades, você precisa estar firme no Evangelho? Eu quero convidar você a estudar essa lição de número 4 com a gente hoje. Pega aí a sua lição bíblica, a sua Bíblia Sagrada e vamos estudar juntos a palavra de Deus. A lição de número 4 trata aqui, começando no capítulo 2, de Colossenses, sobre a firmeza no Evangelho. E aí nós vamos ver exposto aqui várias adversidades que o apóstolo Paulo, inclusive, está enfrentando no momento em que escreve essa carta. Está preso em Roma, numa prisão domiciliar, mas está preso. E mesmo diante dessa adversidade, a grande preocupação do apóstolo Paulo é estar firme no Evangelho. E ele passa então a escrever também para os irmãos de Colossos, para que eles permaneçam firmes, para que eles não se deixem enganar, para que eles não se desviem da verdade do Evangelho. Às vezes a gente usa muito essa expressão, Fulano se desviou, e a gente diz assim, fulano desviou da igreja, Ciclano desviou da igreja. Aqui o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho para a gente sobre o perigo de se desviar do Evangelho, de perder essa firmeza do Evangelho. Por isso que o objetivo da nossa lição de hoje é nos mostrar a importância de permanecermos firmes no Evangelho e a maneira como estes podem ajudar uns aos outros, uma vez firme no Evangelho, como que podemos ajudar uns aos outros a também permanecerem firmes no Evangelho. Eu tenho para mim, e assim, a conclusão que eu chego do estudo da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, é que sem o Evangelho você não tem nada, absolutamente nada, e você não é nada. Sem o Evangelho nós estamos perdidos. Se nós levarmos uma vida claudicante no Evangelho, uma vida oscilante no Evangelho, então nós também não temos nada. Por isso a importância de estudarmos esse texto da palavra de Deus aqui em Colossenses. Capítulo 2, versículo 2, o texto base da nossa lição, gostaria de ler aqui com você. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Ele está falando do quê? Do Evangelho. Bom, para nos ajudar então a responder essa lição de número 4, firmes no Evangelho, está conosco aqui mais uma vez meu amigo pastor Cleveton, pastor da nossa IAP em Jardim Mabel, na zona leste de São Paulo, lá na Convenção Paulistana Leste. Pastor Cleveton, mais uma vez, uma alegria ter você aqui com a gente, que esse momento seja, mais uma vez, como foi na semana passada, abençoador da nossa vida.
Eu que agradeço, né? Para mim é uma honra poder contribuir com essa escola bíblica e tratar de um assunto tão relevante, né? Principalmente para o tempo que estamos vivendo, onde novidades têm surgido e nós precisamos reafirmar, né, a nossa convicção, não é? Perdão, graça e paz aos irmãos, né? A gente já estão compenetrado, até travou a língua. Até travou, essa palavra trava. Trava a língua. No Evangelho aqui, pensando nele, que a gente até esquece de cumprimentar a todos, graça e paz aos irmãos e irmãs que nos acompanham, que Deus possa aí abençoar ainda mais a sua vida, né, dentro do assunto que vamos tratar aqui hoje, não é, que é firmados no Evangelho, né? E para mim, como eu disse, é um prazer poder contribuir aqui com essa escola bíblica. Amém, amém. Pastor Cleveton, tanto lá em Atos 22, 21, né, estamos agora na nossa primeira pergunta, como aqui em Colossenses 1, 24, ele fala um pouquinho para a gente sobre os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou na defesa do Evangelho, da pregação do Evangelho aos gentios, né? Isso. Fale um pouquinho para a gente sobre essas adversidades, esses sofrimentos que o apóstolo enfrentou. Estudando Colossenses, a gente vê que o apóstolo Paulo teve que lidar com uma oposição muito grande, né, na defesa do Evangelho. Paulo ele sofre pelo Evangelho, por amor ao Evangelho. Paulo ele sofre por amor aos gentios, não é? O apóstolo Paulo ele sofre por amor a Jesus. O apóstolo Paulo ele sofre por amor à igreja e mostra para a gente que é inevitável, não é? Essa ideia de você servir a Cristo, de você ser pastor de uma igreja, de você ser um cristão e você não ter que lidar com o sofrimento por aquilo que você defende. Não é? Eu acho interessante até no chamado de Paulo, né, no capítulo 9 de Atos, se você perceber, o próprio Jesus, no momento do seu chamado, quando Jesus fala com Ananias, Jesus diz assim: eu lhe mostrarei o quanto ele há de padecer ou sofrer por causa do meu nome. Não é? E você percebe isso na vida de Paulo de uma forma diferenciada, né? Até parece que era só Paulo que sofria, né? E o que me chama muita atenção é um entendimento que não somente Paulo tinha, mas os apóstolos tinham em relação ao sofrimento, diferente do que nós temos hoje, né? De maneira que, diante dos sofrimentos, eles não murmuravam de maneira nenhuma, né? Pelo contrário, ele entendia o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, né? Que quando nós fomos perseguidos e injuriados por causa do nome dele, nós devíamos exultar, estar feliz, né? Então Paulo ele sofre pelo Evangelho, ele é perseguido. Em outra parte ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? Em outras passagens Paulo fala que ele passou fome, ele passou frio, ele passou nudez, ele foi perseguido. Então realmente Paulo ele sofreu pelo Evangelho, ele passou por muitas dificuldades ali, não é? Inclusive pelos irmãos da igreja de Colossenses, né? E isso fica muito evidente e serve de exemplo para nós, né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, né? E eu queria frisar esse bom soldado. Paulo entendia que um bom soldado de Cristo estava preparado para lidar com os sofrimentos e as aflições que o Evangelho ia trazer, né? Porque o Evangelho ele anda na contramão, né, da sociedade, dos valores que é defendido aí fora. E, consequentemente, isso vai trazer dificuldades para a gente e nós precisamos ficar firmes, inclusive sofrer por isso, não é? Então, Paulo trazia essa marca de sofrimento pelo Evangelho, por Cristo, pela igreja, por amor aos irmãos colossenses, né? Legal. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu entendo que ele já vai encaixar na segunda pergunta. Então, eu já vou fazer a segunda pergunta e eu puxo o gancho, aí, né? De que maneira o apóstolo lidou com o sofrimento e por que isso valeu a pena, né? Com base aqui no item 1. Sim. E aí, puxando aqui um finalzinho da sua resposta na pergunta 1, assim, quando você tem
um ministério baseado no sucesso, né, e seria ali o sucesso financeiro, ou quantitativo, etc., e a gente olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo falando da alegria de ter sofrido, porque cada pregação... parece um paradoxo muito grande com a realidade que a gente vê hoje, né, de sofrimento. As pessoas hoje parecem lidar com o sofrimento de uma maneira mais negativa do que parece apresentar na Bíblia, não? Exatamente, né? Você percebe a Bíblia nos incentivando a sofrer, não é? Mas não um sofrimento, porque uma coisa que eu sempre compartilho com os irmãos na IAP do Jardim Mabel é que o sofrimento ele é inevitável. O sofrimento é inevitável. O que nós precisamos decidir é por que causa você vai sofrer, né? Então, Pedro vai dizer que nós não podemos padecer como um malfeitor, não é? Como uma pessoa mau caráter. Por quê? O sofrimento, todos passam por sofrimento, por dificuldades. A questão é, você vai sofrer pelo quê? Pelas suas más escolhas, pelos seus pecados, né? Ou você vai sofrer por Cristo, pelo Evangelho, pelos valores do reino. Porque o sofrimento, ele é inevitável. Então, quando você olha para o Evangelho, para o que os apóstolos escreveram, e olha para o que acontece no nosso tempo, você vê uma distorção muito grande, porque as pessoas hoje, elas não querem sofrer por aquilo que acreditam, né? Elas acreditam naquilo, mas quando vem o sofrimento, ela está tranquila em ela abandonar aquilo para evitar o sofrimento, o que a Bíblia reprova, não é? E Paulo foi firme naquilo que ele acreditava, que ele defendia, não é? E pagou o preço por isso, não é? Jesus no Evangelho, na parábola, no capítulo 13 de Mateus, quando ele fala da parábola do semeador, não é? E ele interpreta a própria palavra, a própria parábola, ele fala de uma semente que, se eu não me engano, a que caiu nos pedregais, se eu não me engano, né? Não recordo muito bem a explicação, mas ele diz assim que quando vem a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e abandona. Essa perseguição é a que traz sofrimento, traz dificuldade. Nós vemos muitos irmãos hoje que eles estão firmes até que o sofrimento bata na porta. Na hora que vem o sofrimento por causa daquilo, em vez de se posicionar como um bom soldado de Cristo, que é o que Paulo fala a Timóteo, nesse momento eles declinam, né? Porque entende até que Deus não quer que ele passe por aquilo, não é? Mas a Bíblia diz o contrário, se você padece como um cristão, entenda que os céus, o seu galardão é grande, e os céus se alegram em ver que você está padecendo como cristão, porque Cristo nos deu o exemplo, né? Pedro vai dizer, né? Ele seguiu, nos deu exemplo, quando ele injuriava, ele não injuriava, né? E ele ficou firme ali. E ele disse que nós também precisamos, da mesma maneira, ficar firmes, não é? E sofrer como cristão por causa do Evangelho, diferente do que está sendo dito hoje, né? Quando se fala de dificuldade, de problema, mas que é isso, você agora, você é filho do rei, você vê uma coisa que não na vitória, que é isso, você está passando por dificuldade. Cristão não passa fome, não tem dificuldade, porque aí usa o Salmo, né? Que o Davi disse que não viu, que não viu o justo mendigar o pão. Moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Mas aí quando você olha Paulo falando que passou necessidade, que passou fome, tudo, ele estava contente com tudo aquilo. Eu aprendi a viver contente com o que tenho. Aí ele dá aquela frase que é tirada de contexto em sua maioria, né? Posso todas as coisas naquele. Mas geralmente as pessoas pegam isso aí e invertem o sentido. Pega a frase, isola ela. Exatamente, né? Dá um sentido contrário do que o contexto está dizendo. É lógico que no contexto, o Paulo ele fala também, eu sei, está em abundância e tal. Ele fala das duas vertentes, das duas situações. Ele fala do contentamento, seja em qualquer situação. Né? Cristo é suficiente para mim. Isso que Paulo está dizendo, é suficiente para mim. Quer eu tenha pão, quer eu não tenha, quer eu esteja em abundância, porque assim, a gente precisa entender que na abundância também nós somos provados, entendeu? A abundância corrompe muita gente. Tem gente que consegue sim lidar com a dificuldade, com a escassez, mas quando a coisa está boa, aí... A maioria dos desvios acontece quando nós estamos na melhor fase da vida. Né? E Paulo diz que ele também aprendeu a lidar com isso. Né? Então, nós somos provados e tentados em todas as coisas e precisamos ficar firmes em Cristo, né? Olhando para o Senhor aí,
não é, firmes ao lado do Senhor. Eu me lembro uma vez que estava conversando com um irmão e o irmão falando assim que passando por dificuldade, um sofrimento muito grande, e ele queria saber do porquê, né? Por quê? Aí, lá pelas tantas, irmão, de tanto achar a resposta, e eu lendo lá o texto de Hebreus, né? Eu falei para ele, irmão, é porque Deus está com saudade de você, cara. Não, mas como assim, pastor? Eu falei assim, meu irmão, sinceramente, você orou hoje? Ah, hoje eu orei, pastor, eu levantei de manhã e tal. E lá atrás, quando não tinha nada de problema, não tinha sofrimento nenhum, ah, mas aí, pastor, é diferente, porque eu estava muito ocupado. Então Deus está com saudade, cara. Então, assim, o sofrimento só veio para te ajudar a se aproximar um pouquinho mais de Deus, né? Exatamente. Mas é interessante, porque aí eu acho que o evangelho ele se transforma no grande contraponto, né? Quando a pessoa tem a firmeza do evangelho, o sofrimento aproxima ela de Deus. Quando a fragilidade do evangelho, ou seja, essa pessoa não creu no evangelho de Cristo, como está na Escritura. Ela creu numa ideia, numa ideologia, no que alguém falou para ela, numa frase que ela tenta sustentar toda a vida, mas não no Evangelho de Cristo. Exatamente. Aí quando vem o sofrimento, a tendência é que se desvie, né? É interessante aqui que ele mostra que o apóstolo Paulo, ele lidava com alegria do sofrimento, né? Com o sofrimento, ele, em vez de ficar murmurando, Paulo, ele expressava alegria, né? Interessante que uma das cartas de Paulo que ele mais fala de alegria é a de Filipenses. E nesse momento Paulo está preso, o cara dentro de uma prisão, e ele o tempo todo animando uma igreja solta. Ele escreve Filipenses no mesmo momento, na mesma realidade em que escreve Colossenses. Né? Olha ele só. escreve Colossenses, Efésios, escreve Filemon e, se não me engano, escreve Filipenses. São as cartas que ele escreve preso, período, ele está na prisão. E Filipenses ele fala muito de alegria. E hoje em dia, quando a gente passa pela dificuldade, é lógico que a gente não está falando da dificuldade por decisões erradas que a gente toma, a gente está falando por causa do Evangelho, que é o contexto que Paulo está aqui. Ele sofria, tudo que ele estava passando era por causa do reino de Deus, por causa de Cristo, por causa da igreja, pelo ministério que foi entregue a ele. E ele estava disposto a sofrer por isso, e ele passava isso com alegria. É interessante que lá em Atos 16, não é, quando ele está pregando o Evangelho e ele é preso, e ele é chicoteado, e ele fica ali acorrentado na prisão, né? Eu fico pensando, eu falei, rapaz, o cara conseguiu cantar. As pessoas geralmente enfatizam o milagre que acontece, né? O terremoto e tal, mas tudo que vem antes, né, acaba sendo um exercício de fé, de maturidade muito grande. Né? Eu fico pensando, uma vez eu estava pensando, eu falei, Senhor, acho que fosse eu estava indignado aqui. Eu ia falar, meu Deus, eu estou aqui pregando, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Aí, tudo bem ser preso, mas o Senhor deixou eu tomar apanhar. Uma surra dessa. E no final ia ficar questionando, né? Mas não, Paulo ele começa a cantar hinos, louvores, e orar, buscar o Senhor ali naquele lugar, estava feliz, porque ele entendia o que Jesus disse, né? Exultai-vos e alegrai-vos, né? Tem outro texto lá em Atos 4, quando os apóstolos são presos, né? Antes disso eles são ameaçados e tudo. Sim. Aí mais vale obedecer a Deus do que os homens, exatamente. Né? João, Pedro. Aí eles continuam, aí os caras prendem eles de novo, e aí os caras mandam chicotear eles. Quando eles são soltos, o texto diz que eles saltavam. De alegria. Cara, é uma alegria extrema, porque não é? Apanharam por Cristo. Cara, essa que é a ideia. Né? Não é uma alegria de pequeno porte, não. Eles estavam exultando. Por que eles estavam exultando? Porque eles entendiam o princípio do Evangelho. É honroso para nós. É honroso. Quando você estiver sofrendo por causa do Evangelho, Deus está honrando você, te dando a honra de participar juntamente com Cristo, né? Paulo diz, eu cumpro no meu corpo parte do sofrimento de Cristo. É como se a chicotada arranca o pedaço da carne, né? Mas não arranca o Evangelho que está firmado na alma, né? Exatamente, não é? Uma vez eu tive uma experiência, eu estava evangelizando uma senhora, né? E o filho dela estava com problema com drogas e ela pedia muita oração. E um dia eu sei que ele estava drogado e tudo, aí eu fui na casa dela. E do jeito que ele estava, do estado que ele estava dentro de casa, ela falou, é melhor você nem entrar lá, não é? Você quer orar por ele, não vai lá. Ora por ele aqui,
não é, para que Deus abençoe ele. E eu abracei ela, eu estava com minha esposa, meus filhos estavam dentro do carro assim, eu desci, fui lá só ver a situação, eu desci do carro, eu conversei com ela, e eu coloquei a mão no ombro da irmã e eu comecei a orar para que Deus abençoasse o menino, né, que Deus entrasse com providência. E eu estava de costa para casa, naquele momento, o menino saiu com um cabo de vassoura, rapaz, mas deu nas minhas pernas, cara, quebrou, irmão. Quebrou os cabos de vassoura, chega na hora, adormeceu minhas pernas, eu olhei para trás, ela, menino, que é isso, e tudo, e saiu. E aí, naquele momento, eu saí e eu fui no carro ali pensando, eu falei, meu Deus, eu estava fazendo a sua obra. Como que o Senhor permite isso, né? Senhor, eu estava fazendo a sua obra, o Senhor deixou apanhar na frente da minha esposa, na frente dos meus filhos. É um dilema, né? Interessante. É bom você falar, mas quando você sente na pele, você entra em parafuso, você entra aquele conflito dentro de mim. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, falou, eu te honrei na frente da sua família, você está reclamando. Não é? Aí eu começou na minha mente, começou a saltar um monte de texto bíblico, do sofrimento dos irmãos no passado, né? No contexto histórico da igreja. Aí eu fiquei com vergonha, irmão. Comecei a ficar com vergonha. Foi só um cabo de vassoura que quebrou nas pernas. Exatamente. Né? Eu comecei a ficar com vergonha. Aí aquela reclamação passou a ser um pedido de perdão para Deus. Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe por isso. Mas realmente, quando você sai da teoria para a prática, você tem aquele choque, né? Mas a gente precisa estar preparado para lidar com a dificuldade pelo Evangelho, pelo nome de Jesus, e poder enxergar isso do ponto de vista do Evangelho, para que a gente possa reagir da maneira certa, ao invés de murmurar, de reclamar. Porque hoje em dia, no Evangelho de hoje, as pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada, faz os pedidos. Quando Deus não faz o que ela quer, então eu não vou para a igreja, então eu vou abandonar, então não entendeu nada. E, né? e não é uma barganha, né? Servir a Deus não é uma barganha. Exatamente, né? Não é. Eu estou servindo o Senhor, então o Senhor trate de fazer o que eu quiser, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, né? As pessoas têm dificuldade, e assim, isso eu mesmo já vivenciei na minha vida. Você está indo para a igreja, o carro quebra. Irmão, eu já chorei, cara. Senhor, eu estou indo fazer sua obra, eu não estou indo... É sua obra. Sim. E o Senhor me faz uma humilhação dessa, eu passar uma humilhação dessa, né? Hoje eu fico pensando assim, né? Deus falando assim, quem mandou você comprar esse carro aí, né? Quem mandou, agora você aguenta. Mas é interessante porque é um sofrimento infinitamente menor do que o que os nossos antepassados passaram, né? Não tinha a ver simplesmente com o carro quebrar ou com o cabo de vassoura que quebra nas pernas e tal, mas tinha a ver com a perda da própria vida. Né? Exatamente. Era um sofrimento que levava à perda da própria vida. Assim, pensando no contexto de Paulo, né, ele vai fazer na defesa dele lá em Atos, né, ele vai contando um pouquinho das coisas que aconteceram com ele. Surrado, náufrago, tudo que é de ruim aconteceu com Paulo. Né? Eu até brinco às vezes que o pessoal fala assim, Senhor, se tudo der certo, eu sei que é a sua vontade. Não é uma oração boa para fazer, né? Não é uma oração boa. Porque se você olhasse para o apóstolo Paulo, parecia que esse cara não devia ter saído de casa, está fazendo tudo errado. Mas é interessante porque todas as ameaças à vida não eram suficientes para impedir ele. Exatamente. Então veja, não vou me lembrar a cidade agora, mas teve uma cidade lá que ele foi surrado e bateram tanto nele que ele ficou desacordado. Acho que é Icônio, se eu não me engano. Eu acho que é por aí. Que tá ele Barnabé, né? Que eles exatamente. E aí ele fica assim, desacordado. O texto bíblico diz que pararam de bater nele porque acharam que ele já tinha morrido. Não, já morreu, deixa para lá. Jogaram ele no meio do mato e foram embora. O texto diz que ele acordou no dia seguinte, depois do trauma, acordou no dia seguinte. O que Paulo fez quando acordou? Isso é um negócio impressionante. Eu já fiquei chocado com essa passagem. Eu falei assim, meu Deus, ele nem foi pro médico, ele nem foi nada, ele não foi descansar, ele levantou e falou, opa, pra onde que eu tenho que ir? Eu vou continuar pregando o evangelho. Nesse texto que você citou aí de João, né? De Atos, né? Você pega Atos 3, Atos 4, né? Atos 3, quando João e Pedro estão ali na Porta Formosa, curam o paralítico, prendem ele e dizem para eles, não vou pregar mais. Vamos liberar vocês, mas nada de pregar. O cara falou assim, não adianta, vocês vão liberar a gente e a gente vai pregar.
como podemos não falar daquilo que temos visto e ouvido? Não podemos, como? Realmente. Né? E aí, na sequência, quando eles voltam a ser presos, aí eles são surrados. Exatamente. Surrados e tal. Os caras saem, o sangue tá pingando, meu irmão. E eles são assim, rapaz, deu certo. Já, assim, no nosso diário já podemos escrever. Apanhei por causa de Cristo. E o que a gente vai fazer na sequência? A mesma coisa que Cristo chamou a gente para fazer. Eles oram pedindo ousadia, meu irmão, né? Olha, pastor Cleito, não sei se você compartilha desse mesmo sentimento. Eu acho que as pessoas não sofrem as mesmas coisas. Mas é impressionante como que parece que se espera apenas uma vírgula na vida para abrir mão do Evangelho, para abrir mão de Cristo, para abrir mão da comunidade. Sabe, isso é um negócio terrível, terrível, porque, meu irmão, se você não aguenta a unha encravada, como você vai aguentar a grande perseguição? Né? Eu me lembro de uma frase, né, que Deus fala com Jeremias, né, quando ele começa a questionar, né, aí eu não recordo exatamente como está lá, né, ele fala, se você está competindo com homens ou com cavalo, você está... E aí Deus remete e fala, cara, tu vai chegar no momento que a coisa vai ficar muito pior, você já está reclamando aqui, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos voltar para o Evangelho, porque muito que tem se dito hoje não é o Evangelho de Jesus. Uma igreja que não quer ser confrontada, que não quer sofrer, não é? Que não quer renunciar. Não é? Jesus, ele já começa dizendo, se alguém quiser, olha só, você não é obrigado, né? Você não é obrigado a seguir Jesus. Jesus diz, olha, se você quiser, não é? É esse o caminho. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e aí siga. Amém? Então, se você está seguindo Jesus e não está cumprindo esse requisito, eu sinto muito te informar, mas você não está seguindo Jesus. Você pode estar seguindo qualquer outra coisa aí, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, até mesmo antes, na Antiga Aliança, você percebe essa decisão dos servos de Deus no passado em sofrer por causa do Senhor. Não é? Eu percebo naquela parte onde lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são confrontados na sua fé, né, que eles têm que adorar a imagem levantada por Nabucodonosor, e eles são denunciados, eles são levados diante do rei, e o rei desafia a fé deles. Não é? Eu quero ver quem é o Deus que pode salvar. Que vai poupar vocês. Né? Vai livrar vocês. Ele fala, olha, é o seguinte, quem pode é o nosso Deus. Se ele quiser, ele faz. Mas mesmo se ele não quiser... A gente não se dobra. A gente não se dobra, entendeu? Então, a gente vive naquela questão de que Deus vai fazer um milagre. Só que assim, Deus não é obrigado a fazer. Ele é soberano, Ele é Senhor da nossa vida. Então, Ele pode sim permitir que a gente passe por dificuldade, por situações, e Ele continua sendo Senhor. E nós precisamos entender isso, que Jesus nunca prometeu que teríamos uma vida fácil, que nós não teríamos que passar por privações, por dificuldade. A promessa do Senhor é que Ele estaria conosco. Não é? Eu gosto muito do Salmo quando diz que Deus é presente, Deus é bem presente no momento da angústia. Não é? Então, assim, isso significa que você vai passar por angústia, você vai passar por dificuldade, e o Senhor vai estar contigo. Mas muitos entendem que Deus só está se houver um milagre, se houver o livramento, se houver... Não, Deus pode permitir que você passe por aquilo. Porque a gente fala muito dessa ideia de a gente estar fazendo a obra de Deus. Mas quando nós falamos isso, nós esquecemos que nós também somos a obra de Deus. Porque a obra de Deus começa em nós. Então, quando você está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo através da obra, a obra na sua vida. E aí vem os dilemas do dia a dia, não é? Aonde Deus está concluindo a obra dele no seu coração e utiliza muitas vezes a dificuldade, o sofrimento, e vai aperfeiçoando o caráter de Cristo na sua vida, deixando você mais parecido com Jesus. Não é? Essa ideia da igreja. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, irmão. Pessoas que entendem que são pecadoras. Não é? Por isso vem a Cristo, porque só Ele pode nos libertar do pecado, nos perdoar, e que pode nos levar de volta ao Pai. Mas isso é um processo. E ali está cheio de pessoas imperfeitas e que Deus também utiliza. Por quê? Como que você vai ter domínio próprio se não tem ninguém que te provoque? Entendeu? Como que você vai exercitar o princípio do perdão se ninguém machuca com você? Entendeu? Como que você vai cumprir os mandamentos da mutualidade uns aos outros isolado?
Então você vai estar ali, na igreja do Senhor, você vai sofrer. Eu me lembro de um pregador que ele falou, ele usou a arca de Noé e aplicando na igreja, né? Ele falou, gente, ali é um lugar complicado, tem sujeira, tem fezes de animais, tem muito trabalho e tudo, mas é o melhor lugar para estar no dilúvio, irmão. É isso. Entendeu? É o melhor lugar para estar. A igreja é isso. Você vai para a igreja achando que não vai ter dificuldade, que você não vai sofrer, você vai sofrer. Você acha que vai servir a Deus e não vai ter dificuldade, você vai ser provado, você vai passar por diversos momentos e situações que nem Deus vai te responder. O sofrimento é o exercício que Deus vai nos dando para aperfeiçoar, né? Exatamente. A nossa fé, aperfeiçoar a nossa conduta. Exatamente. Porque essa fé só declarada que não se manifesta na prática não é a fé bíblica. Né? E assim, eu pelo menos observo isso, né? Muitas pessoas, elas são ideólogos do Evangelho. Elas não vivem o Evangelho. Então, assim, eu tenho uma concepção intelectual, uma ideia, e eu me sustento nessa ideia, mas eu não me sustento no Evangelho. Né? E quando que a gente percebe isso? Assim? Quando que isso é perceptível? É quando a vida impulsiona você da ideologia, né, do ideal, para a prática, para a realidade. Né? Então, naquilo que eu idealizei na minha cabeça, eu posso dizer assim, crente não sofre. Mas aí a vida me empurra para a realidade. Quando eu me deparo com a realidade, não só minha, mas de todos os crentes na história, eu percebo o seguinte, sofre. Então eu preciso entender por que sofre. Ou qual é a finalidade, melhor dizendo, desse sofrimento. Né? E é aí que eu acho que muitas pessoas estão despreparadas. Porque elas estão preparadas a dar uma resposta racional às coisas, mas não estão preparadas para dar uma resposta prática do ponto de vista do Evangelho para as coisas. Que é a frase perfeita dos 3 amigos lá na Babilônia. Né? É o seguinte, quem pode livrar a gente? Deus, se Ele quiser. Se Ele não quiser livrar, pode jogar a gente do mesmo jeito, porque dobrar a gente não dobra. Exatamente. Entende? E aí, às vezes, eu acho que falta essa convicção. Exatamente. Ó, tem até uma música que o pessoal canta que como é que é? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Exatamente, né? Mas isso não pode ser uma ideologia. Isso Exatamente. precisa ser vivenciado na prática. Eu acho que tem pessoas que ficam... se você vê o contexto histórico dos mártires, né? Essa questão do sofrimento acabou sendo meio que uma idolatria do pessoal, né? Tanto que eles queriam morrer, eles lutavam para morrer. Sim. Então a igreja começou a colocar norma para a questão. Não pode ser algo que você vai atrás. Todo mundo queria ser mártir, entendeu? Né? Então aqui a gente não está fazendo a teologia do sofrimento, né? A teologia do sofrimento. Mas se você realmente, como diz Paulo, né? Se você piamente quer viver em Cristo Jesus, você vai padecer perseguição, né? Se por Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então a nossa proposta é que você não retroceda, que você fique firme no Evangelho, não é? Porque a diferença de você como servo de Deus vai se dar exatamente se você não perder o sabor como sal, não é? Como luz, não deixar de refletir a glória de Deus na terra. Você percebe, olhando para o livro de Daniel, que foram levados para a Babilônia vários jovens, mas você não vê o nome de nenhum deles, né? Porque eles foram corrompidos, eles foram deformados pela sociedade da época. Mas quem fez diferença e fez história naquele lugar? Daniel e os seus 3 amigos. E por que eles fizeram diferença? Porque ficaram firmes nas suas convicções, eles não cederam em momento nenhum. Então, mesmo na Babilônia, eles puderam influenciar aquela cultura, não é? E glorificar a Deus. Não é? Esse é o nosso desafio no Evangelho em nosso tempo. Né? Nós temos uma cultura que é totalmente contra os valores e os princípios do Evangelho. Se nós quisermos, de fato, fazer diferença, nós precisamos ficar firmes no Evangelho do Senhor.
não é? Porque esse é o único meio, não somos nós, é o Cristo que habita em nós, é a palavra que nos foi confiada, não é? É ela que é poderosa, não é? Para transformar a cultura, para transformar o ambiente, mas isso não pode acontecer se nós não estivermos firmados nele, se isso não acontecer primeiramente em nós, entendeu? Verdade. Isso precisa acontecer, essa convicção, esse posicionamento precisa acontecer da nossa parte. A convicção, ela exige uma resposta. Exatamente. Eu preguei algumas semanas atrás, na IAP Vila Medeiros, no domingo, falando sobre o texto de Hebreus em que ele está comentando sobre Moisés. E lá ele vai dizer assim, que Moisés decidiu. Esse é um negócio interessante. A gente pode discutir, decidiu com base em quê? Mas ele decidiu, o texto diz, ele decidiu a viver, permanecer, sofrendo com Deus, do que a viver uma vida com os prazeres. E ele, lá o escritor aos Hebreus chama de prazeres transitórios. Exatamente. Que eram oferecidos a ele, né? Que é o mesmo contexto de Daniel. O texto diz que ele decidiu não se contaminar com os manjares. Exatamente. Então veja, é uma decisão mesmo. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas imaginam que esse tipo de coisa é sempre sentimental, porque envolve sofrimento, porque envolve alegria, que envolve tristeza, mas não. Citando, inclusive, a carta que você citou de Paulo aos Filipenses, ele diz, seja. Ele não te dá uma condicional, ele diz, seja alegre. Exatamente. Então, é uma decisão que você toma. Né? Então, essa firmeza, ela tem a ver com uma decisão que você toma. Exatamente. A gente vive um tempo onde as pessoas, é uma geração sensação, né? Você quer sentir, lógico que Deus nos fez seres emocional, Ele nos criou assim. Não é? Mas quando a gente está firmado no Evangelho, na palavra de Deus, é convicção, independe do sentir ou não. Eu tenho uma convicção no meu coração e eu não estou sentindo Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu sei a vontade do meu Deus para mim e eu vou ficar firme aqui, eu vou sofrer por aquilo que eu acredito e eu sei que é isso que Deus quer para mim e seja o que o Senhor quiser, né? Se Ele quiser me livrar, amém. Se Ele não quiser, eu não vou sair desse princípio. Né? Eu gosto de uma frase que ouvi de um pregador uma vez, eu costumo usar bastante, que é assim, às vezes o chão treme debaixo da gente. É o sofrimento, ele é inevitável, o chão treme. Aí ele diz assim, nossa primeira reação quando o chão treme é, Senhor, faça o chão parar de tremer. Né? Ele diz, ao invés da gente pedir para parar o chão de tremer, a gente deveria começar a dizer, Senhor, me ensine a me equilibrar quando o chão treme. Faz toda a diferença. Exatamente. Uma coisa é, eu não quero sofrer. Outra coisa é, Senhor, eu sei que eu vou sofrer, mas nesse sofrimento eu quero continuar firmado no Senhor. Me ajude a continuar firmado no Senhor, né? Isso me faz lembrar de uma outra música, né? Que ela fala isso, né? A minha fé não está firmada naquilo que podes fazer, né? que é usando a expressão de Jó, né? Exatamente. Usando a expressão de Jó. As pessoas, infelizmente, leem Jó sempre com aquela beleza da poesia, mas não percebe o seguinte, eu estou lendo a história finalizada, né? O Jó está sofrendo a história ali. E aquelas expressões, né, como aparece, por exemplo, acho que no capítulo 1, que o texto diz que ele, depois que perdeu tudo, que chegou o último servo dizendo assim, olha, a casa caiu e matou seus filhos. O texto diz que ele joga as cinzas na cabeça, mas ele se dobra e adora ao Senhor, dizendo, nu eu nasci, nu eu vou morrer. Né? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E essa fidelidade, essa é uma fidelidade que só o Evangelho dá no nosso coração. Exatamente. Ele traz essa convicção, essa firmeza. É por isso que a gente tem que continuar sendo nutrido, né? O tempo todo pelo Evangelho, lendo, relendo e tudo. Nós temos uma dificuldade que as pessoas, vê você pregar o mesmo assunto, mas você pregou mês passado e tudo e tal, mas a gente precisa entender que a palavra é alimento, entendeu? Exato. Porque você não vê ninguém dizendo que você vai comer hoje, mas você não comeu ontem? É verdade, verdade. Não é verdade? E a gente come a mesma coisa. Exatamente, né? Mas quando a gente vai falar da palavra de Deus, tem pessoas que ficam com essas ideias, mas a gente sempre precisa entender que ela é alimento, a gente precisa relembrar, e Deus usa essa didática, né, na palavra, a repetição.
E está ensinando para a gente que a gente precisa repetir para firmar você, para que você não perca o zelo, a convicção daquilo, né? Então isso é importante. Porque perder isso é perder tudo. Exatamente. Né? É perder a corrida, né? Exatamente. É perder a corrida. Bom, Pastor Cleves, rapaz, negócio de evangelho vai longe, né? Vai longe, né? Tinha que ter, irmãos, assim, uma sequência de 12 escolas bíblicas, assim, só pra gente começar a falar do evangelho e terminar quando acabar, entendeu? Só falar Aí seria bom, né? Mas caminhamos aqui, estouramos aqui um pouco o nosso tempo. Eu queria pular, então, aqui direto para a pergunta 4, certo. E da pergunta 4 a gente vai fazer a gente faz a finalização. De que modo Paulo luta pela firmeza dos cristãos colossenses e com quais propósitos? Né? Aqui está Colossenses 1:29, né? E também o capítulo... aliás, do 1:29 até o capítulo 2, versículo 2. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele luta através da oração. Né? Paulo, ele ensinava, ele instruía, né? Mas com base aqui na pergunta do número 4, Paulo, ele trava uma luta de oração porque Paulo estava preso, né? Não tinha como sair pregar, ele mandou a carta para instruir a igreja e tudo, mas além da carta, o apóstolo Paulo travou uma luta de oração por os irmãos de Colossos, né? A mesma ideia que Paulo fala lá na igreja de Roma, né? Escrevendo aos Romanos, Paulo pede aos irmãos que lute com ele, né? Através da oração pelos irmãos, né? Então Paulo ele via a oração como também um ambiente de luta, de batalha, não é? Para que o Senhor intervisse na vida dos irmãos, não é? E eu acho muito interessante isso, né? Que além da luta teve a questão do ensino, da pregação e tudo. Isso para nós remete à importância disso, que a gente se preocupa, gasta o nosso tempo todo só na questão do semear, não é? A questão de pregar a palavra. Mas o próprio Paulo, falando com a igreja de Coríntios, ele diz assim, porque eu plantei e Apolo regou. Eu vejo essa ideia do Paulo lutar, porque ele já tinha dado a orientação, agora eu vou regar com oração, né? Para que a semente da palavra, né, ela caia em boa terra e ela frutifique, não é? Então, nós precisamos pregar ao povo de Deus, o conselho de Deus, né, como Paulo vai dizer lá em Atos, né, eu não deixei de pregar a vocês todo o conselho de Deus. Paulo procurou trazer tudo que era necessário para a igreja, mas Paulo não fazia só isso. Na maioria das cartas ele fala da vida de oração dele por todos os irmãos, e ele fala os objetivos da sua oração, porque ele entendia a importância dessa oração para que os irmãos desenvolvessem, para que a semente frutificasse, né? E essa ideia de oração eu vejo como um trabalho de regar, né? Eu plantei e Apolo regou, né? Então Paulo está regando com oração, e esse regar, ele remete também à obra do Espírito Santo, que é sempre ilustrado como chuva, né? Sim. E você sabe que uma terra, usando a linguagem do campo, né? Se você lança semente, mas se não tem água sobre aquela semente... Não acontece nada. Exatamente. Então, nós precisamos entender que seria as duas asas do pássaro, né? Pregação e oração, né? Você vê que os apóstolos, em Atos 6, né, quando eles são convidados a servir às mesas ali para resolver o problema, ele falou, nós não podemos deixar, né, a palavra de Deus para servir à mesa. E ali organiza a igreja, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, são as duas bases. Então, nós, principalmente como pastores, né, precisamos sim nos gastar no estudo, pesquisando a palavra, para nutrir a igreja com a palavra de Deus, né? Mas nós precisamos também regar muito essa palavra com oração, porque só quem pode transformar o homem é o Espírito Santo, entendeu? E por isso nós precisamos nos dedicar à vida de oração, que foi o que Paulo fez. E Paulo fez isso para encorajar, né? Encorajar os irmãos, para que os irmãos, diante dos desafios, eles não se abatessem, né? Porque não é fácil para um novo convertido começar a lidar com essa confusão, um monte de pessoas confundindo a mente dele com as ideologias que não casavam com o evangelho que eles ouviam, né? E os caras eram eloquentes na sua argumentação, tinham umas ideias muito boas e eles estavam confusos. Então, Paulo ele ora para que esses irmãos sejam encorajados, não se deixem seduzir, né, pelas filosofias, pelas ideias que estavam surgindo. Paulo ele ora também para que os irmãos sejam fortalecidos na comunhão, né? Os irmãos precisavam estar unidos, não é? Satanás, quando ele quer destruir uma igreja, uma das primeiras coisas que ele faz é dividir. Né? Jesus vai dizer, a casa dividida não subsiste,
né? Então, ele ora para que a comunhão dos irmãos sejam fortalecidas, né? Para os irmãos estejam juntos, né? E para que os irmãos, pelo entendimento dos irmãos, para que os irmãos eles compreendam, né, tudo que foi passado, transmitido para eles, né? Então você percebe, Paulo é um cara completo, que ele tinha consciência plena da responsabilidade de um pastor, de um ministro, que é servo aqui, né? Sim. No caso, que ministro é diácono, né? Geralmente você vê os caras, que eu sou ministro. É sempre no ar de superioridade. Exatamente, né? Mas o que é ministro, né? A palavra diaconia, servo, né? Então, qual que é, no caso de Paulo, qual que era o serviço de Paulo, né? Era instruir aquela igreja. Como é que ele servia aquela igreja? Através da instrução, né, que foi concedida a ele, né, de estar orientando aquela igreja no caminho de Deus. Era a forma dele servir, de ele nutrir, de ele alimentar a igreja. E nós temos também essa responsabilidade hoje, que não é fácil, né? Verdade. Às vezes eu me pego vendo coisas que eu falei no passado, e, meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, de nós, porque a gente dá as nossas tropeçadas, por isso que a gente precisa estar sempre buscando compreender o Evangelho, a palavra de Deus, porque cabe a nós a responsabilidade de nutrir a igreja, de orientar a igreja no caminho de Deus, né? E por isso também precisamos nos dedicar à oração, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê clareza. Né? De coisas, né? Exatamente. Então, Paulo ele fez isso com muita maestria na igreja de Colossenses, ali, apesar de preso, né? Isso mostra para nós que mesmo no contexto que a gente está passando muito, essa ideia de distanciamento, muitos momentos a igreja não pôde se reunir, é possível sim, não é? Você mesmo dentro da sua casa... Ter alegria, ter contentamento. Passar por tudo isso, irmão, né? Olha aí um exemplo de Paulo, né? Um homem privado da liberdade. Está preso, né? E escrevendo para alguns irmãos que ele nem conhece. Esse é detalhe, ele né? Ele nunca esteve lá, entendeu? Ele não conhece esses irmãos, né? E assim, o evangelho serve para todo mundo, cara. Não conheço, não sei de algumas coisas que eu recebi, mas eu sei qual a solução. Verdade. É o evangelho. Eu gosto muito de Paulo quando ele escreve a igreja de Coríntios, no capítulo 15, não é? Esse texto, eu me alegro demais quando eu leio ele, que eu vou até ler aqui, 1 Coríntios, onde Paulo fala essa questão da firmeza do evangelho, você receber e permanecer nele, não é? Que tem tudo a ver com a lição. Não é? 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, quero vos lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Aí ele diz no versículo 2, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha só. Cara, uma firmeza necessária. Ele fique aí, ó. Vocês receberam, vocês creram e vocês devem permanecer dele. E aí, na conclusão aqui, ele vai dizer aqui do versículo 2, porque se vocês não tivessem aqui, a crença de vocês vai para o ralo. É tudo em vão. Ou seja, não saia da firmeza do evangelho, não retroceda. Não é? Paulo o tempo todo ele fala, olha, se descer um anjo e pregar outro evangelho, gente, olha, esse não é o evangelho, fiquem firmes. Aqui ele está dizendo para os irmãos, olha, fiquem firmes no evangelho que eu preguei a vocês, que vocês receberam, no qual permaneceis, se não é que vocês creram em vão, né? Porque se vocês modificou isso aqui, ó... Já era, irmão. Entendeu? Meus irmãos, cara, maravilha aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao fim da nossa escola bíblica. Eu queria dizer algumas coisas aqui para a gente encerrar. Primeiro, para você que está assistindo a gente nesse momento e você ainda não é um cristão, você ainda não tem uma comunidade de fé, você ainda não está frequentando uma comunidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer um conselho de que tipo de comunidade você deve frequentar, ouça o que eu vou te dizer. Busque uma igreja que pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Você que já é cristão, você que já é crente, você que é um promessista, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Ame o seu pastor.
se esse pastor se esmera em pregar para você o evangelho. Ame o pastor, cuide do seu pastor se ele prega, cuide dos líderes da igreja se eles lutam pelo evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, não fique animado com as festinhas que dá para fazer na igreja. É o dia disso, é o dia daquilo. Meu irmão, não coloque isso o seu ânimo. Culto evangelístico não é culto de festinha. Mas fique firme nessa comunidade que prega o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho. Fique feliz em saber que a sua igreja, que o seu pastor, que os líderes da sua igreja pregam o evangelho, que você está aprendendo o evangelho de Jesus Cristo. Porque se não for o evangelho, tudo o que você creu é vão. Então, que você permaneça firme e convicto no evangelho de Jesus. Amém? Pastor Cleveton, queria pedir para você orar por nós aí nesse momento. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, louvamos o Seu nome, Pai, mais uma vez, por poder refletir a respeito do Evangelho que é glorioso, Senhor, e que nós possamos, Senhor, seguir os conselhos bíblicos, Senhor, de atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, como diz o autor aos Hebreus, para que em tempo algum nos desviemos delas, Senhor. Assim, meu Pai, eu oro para que todos os meus irmãos e irmãs que nos acompanham, Senhor, que eles permaneçam firmes no Evangelho, meu Deus. O Evangelho que nos salvou, que nos preserva e que nos conduz até o dia da eternidade, meu Deus. Porque Jesus, ele não é somente a porta, ele também é o caminho que nos conduz à eternidade, que nós possamos permanecer nesse caminho até aquele grande dia, meu Deus. Por isso eu oro e te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, que o teu povo seja abençoado, edificado na tua palavra, Senhor, que te pedimos e agradecemos em nome do seu Filho, para a sua glória, Senhor. Amém. 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 Pastor Cleveton, mais uma vez, amém. Obrigado. Meu irmão, minha irmã, aluno, aluna, lembro você, segunda-feira, texto e contexto, terça-feira, conexão feminina, quarta-feira, nunca perca a nossa escola bíblica especial, quinta-feira, promessas de esperança. Fique atento a toda a programação promessista aqui da nossa TV Promessista, para que você tenha sua vida edificada e que também você possa edificar outras tantas pessoas. Lembro você, Instagram, lá no Instagram, Promessistas, você clica lá para seguir. Se você quiser me seguir também no Instagram, Samu Braz lá no Instagram, e você também tem conteúdo bom. Não perca nada do que está acontecendo na nossa igreja, não perca nada do que está acontecendo na programação da nossa igreja, para que a sua vida seja edificada e que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado. Que Jesus abençoe você, até a próxima semana e bons estudos.